Chamo aqui imediatamente para a próxima fala o senhor Jackson Luiz Camargo, ele que é especialista em análise documental oficial. Ele tem livros publicados também sobre o tema. Eu tive a oportunidade de assistir a palestra dele no congresso que houve em março lá em Curitiba. O próximo vai ser em São Paulo, é isso, Ademar? Vai ser em São Paulo em setembro. Em setembro vai ter um em São Paulo, também com presença, inclusive, de nomes internacionais, né? E eu já passo a palavra aqui ao senhor Jackson Luiz Camargo para a sua exposição em 15 minutos, com a tolerância aí de mais 5 da presidência da Casa. Muito obrigado. Excelentíssimo senador, todos aqui presentes, senhoras e senhores, bom dia. Eu venho apresentar para todos, para a audiência que está nos assistindo, sobre um dos eventos ufológicos mais importantes ocorridos aqui no Brasil, e eu diria também no mundo, que é um evento que durou 13 horas, foram 13 horas de manifestações, com milhares de testemunhas. É o caso ufológico mais testemunhado da história da ufologia mundial, sendo testemunhados por pessoas de todas as raças, todos os credos, religiões, formações, idades, por civis, por militares, por pilotos, por pessoas muito gabaritadas, e que foi registrado oficialmente em documentos da Força Aérea Brasileira, foi confirmado em coletiva de imprensa pelos militares, e que ocorreu na noite de 19 de maio de 1986. Eu vou resumir 13 horas de manifestações em alguns slides, para a gente ter uma ideia geral do que aconteceu. Eu pediria que colocasse a apresentação, por favor. Esses eventos começaram por volta das 17 horas de 19 de maio de 1986. Os primeiros avistamentos ocorreram na zona rural de Santa Isabel, um único objeto sendo observado por aproximadamente 1 hora, ali onde nós temos aquela indicação, com aquela flechinha amarela no canto inferior esquerdo, indica o movimento do objeto que ele fez às 18 horas de 19 de maio de 1986. Neste momento, ele se posicionou a noroeste da torre do aeroporto de São José dos Campos e, a partir desse momento, começou a ser observado a partir da torre de controle do aeroporto local. Na torre de controle, nós tínhamos o operador de plantão, Sargento Sérgio Mota da Silva, que... Oi? Isso. Que a gente vê nessa imagem, ele observou esse objeto e entrou em contato com outros centros de controle, primeiramente com a torre de Guarulhos, para confirmar se era uma aeronave. Ele, sendo um operador extremamente competente, experiente na função, ele já percebeu que não era algo normal que estava sendo observado, porque o objeto ficou longo tempo parado em determinada posição. Eu indiquei na imagem à esquerda, nós temos um objetinho vermelho, eu só intensifiquei o objeto na reprodução para que a gente tenha uma noção. O que ele via era como um farol de aeronave e estava parado no céu. Após ele entrar em contato com os primeiros centros de controle, o controle São Paulo, que gerencia o tráfego aéreo se aproximando para a cidade de São Paulo, telefonou para a torre, questionando a presença de um objeto a leste do aeroporto. O sargento Sérgio Mota observava um objeto a noroeste. O APP São Paulo, que é o controle de São Paulo, captava outro objeto a leste. Então, nós já tínhamos 2 objetos. Isso era apenas o início das manifestações. E depois, nós tivemos aí a presença de outros objetos que foram surgindo. Certo.
E outros objetos foram surgindo. Aqui na esquerda nós temos um mapa já da manifestação dos objetos entre 19 e 20 horas. Então perceba que continuamente foram surgindo novos objetos. Surgiram sobre a região de Guaratinguetá, Caçapava, todo o Vale do Paraíba, sobre a cidade de São Paulo, na orla da cidade do Rio de Janeiro, sendo observado por vários moradores da cidade também, inclusive pelo brigadeiro Sócrates Monteiro, que observou da janela do apartamento dele, na praia de Copacabana. Tivemos avistamentos a partir da escola situada lá em Resende, Academia Militar das Agulhas Negras, alunos da instituição observaram esses objetos. Em Caçapava, aliás, em Guaratinguetá, 2.000 militares ali presentes observaram a passagem desses objetos, ao mesmo momento em que ocorria um blackout gerado pela interferência gerada por esses objetos. E várias outras cidades de São Paulo foram reportando também avistamentos, inclusive em outros estados. Na região de Uberlândia, na zona rural da cidade, também surgiram relatos. Em São José do Rio Preto, uma família trafegando pela zona rural observaram a aparição de um objeto em forma de arraia que sobrevoou o veículo e causou pane elétrica no automóvel. E as manifestações não pararam por aí. Por volta das 20 horas, surgiram outros objetos na região de São José dos Campos. Nós temos na representação, nós temos o alinhamento da pista com dois objetos cintilantes, mudando de cor. E a gente tem as gravações atualmente das conversas feitas na torre de controle com outros centros de controle. O sargento que operava a torre de controle relatando a aparição desses objetos e ele relatando a presença desses dois objetos na torre a noroeste da cidade, como a gente observa na imagem. Ao centro da imagem, nós temos um outro objeto que ele descreveu como um ponto branco que estava mais a norte da cidade. E enquanto ele relatava para a defesa aérea o que ele estava vendo, ele observou um objeto triangular com luzes nas extremidades que fez um voo rasante e deixou ele extremamente impressionado. Esse objeto ele era extremamente escuro, porque ele observou esse objeto voando, passando contra as luzes da refinaria da Petrobras. Então, o objeto estava muito próximo da refinaria, entre a refinaria e o aeroporto, então praticamente na zona urbana da cidade, a baixa altura, e esse avistamento deixou ele bastante impressionado. Além da torre de controle do aeroporto, e além dos avistamentos na cidade do Rio de Janeiro, aeronaves em trânsito do Rio de Janeiro para São Paulo tiveram avistamentos. Eu encontrei relatos de passageiros de aeronaves relatando a presença desses objetos acompanhando o voo. Tenho relatos de outras pessoas na cidade de São Paulo, pessoas principalmente na altura da Avenida Ricardo Jafé, observando um objeto muito grande sobre a cidade, por volta das 20 horas. E esse objeto foi relatado à Força Aérea, e nós temos o áudio também de uma das comunicações da Força Aérea, questionando se havia alguma aeronave militar sobre aquela cidade naquele momento, porque havia o relato de um objeto que estava pairando sobre a cidade. E também temos situações um pouco mais dramáticas, em que pilotos se assustaram com um objeto em tráfego essencial, ou seja, um objeto que se aproximava em sentido contrário da aeronave em aparente rota de colisão. Isso gerou uma certa tensão nos militares, que solicitaram apoio da defesa aérea, no sentido de identificar o que era esse fenômeno, confirmação de radar e tudo mais. Por volta das 21 horas, o coronel Osiris Silva, que foi ministro, ele voltava de Brasília para São José dos Campos, junto com o comandante Alcir, a bordo desta aeronave que a gente observa no canto esquerdo, uma aeronave Xingu, e eles foram questionados se avistavam alguns objetos. E eles entraram em perseguição a esses objetos. Por 4 momentos, eles observaram esses objetos e tentaram se aproximar. E um desses objetos era especialmente grande. Ele observou a razoável distância. Então, o coronel Osiris não tinha a noção de tamanho.
mas testemunhas em terra, testemunhas que eu descobri depois, conseguiram calcular o tamanho desse objeto e calcularam este objeto, que seria uma nave-mãe que foi relatada nos áudios da Força Aérea gravados na ocasião. Este objeto teria em torno de 1.500 metros de comprimento e teria objetos menores acompanhando o voo desse objeto maior. Em Brasília, aqui nos arredores da cidade, na região do Gama, nós temos um centro de instrução da Marinha, na época com a denominação CADEST, hoje já tem outro nome. Havia 120 militares presentes na ocasião e eles observaram a passagem de objetos sobre a unidade e muitos deles tiveram que ser amparados devido ao impacto emocional do avistamento. Ainda à direita, nós temos 3 fotografias dos objetos que foram publicadas no jornal Vale Paraibano, dias depois, que foram feitas naquela noite pelo repórter Adenir de Brito. Ele foi alertado de que havia objetos sobre a cidade e ele fez essas fotografias, que depois os negativos foram levados por um cientista para análise e os negativos nunca foram devolvidos e a análise em si também nunca foi revelada. Aqui nós temos outro mapa indicando as manifestações por volta das 21 horas e essas manifestações muito provavelmente excedia o tamanho, a quantidade de 21 objetos relatados pela Força Aérea. Dada a quantidade de cidades, de testemunhas, existe um número muito superior a 21 objetos. Conversando com militares, eles confirmaram que esse número de 21 objetos é apenas o que foi registrado nos radares e confirmado visualmente pelos militares. Se algum civil observou objetos em outras regiões e não foi, de alguma forma, captado nos radares, isso não entrou na contagem da Força Aérea. Tá? Então, é um evento muito mais grandioso do que a gente imaginava. No mesmo momento em que ocorriam essas observações aqui no Brasil, começaram observações semelhantes, com o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de objetos relatados no nosso vizinho Uruguai. Diante de tanta manifestação, diante do sobrevoo desses objetos em bases aéreas e unidades estratégicas do governo brasileiro, foi acionado vários caças para fazer a interceptação. À esquerda, nós temos o Tenente Kleber, primeiro piloto a decolar para interceptação. Ele decolou às 10h34. Ele avistou um objeto luminoso por aproximadamente 20 minutos. Ele perseguiu esses objetos, esse objeto que ele viu, que apareceu no radar de bordo dele, apareceu nos radares da Força Aérea, e durante essa perseguição ocorreram interferências em equipamentos de bordo que colocaram em risco a segurança da aeronave, inclusive, em função da desorientação que essa interferência produzia. Mas com extrema competência do piloto e dos operadores, ele foi orientado para voltar para a base. Aqui à direita nós temos o capitão Jordão, que decolou às 10h50. Ele avistou luzes e, em determinado momento, 13 objetos se colocaram à cauda da aeronave voando em formação, sendo 6 de um lado, 7 do outro, demonstrando completa inteligência, né, no comportamento desses objetos, e o que exclui qualquer possibilidade de fenômeno natural, como alguns céticos tentaram colocar nesse caso. O piloto, após ser seguido por esses objetos, ele tentou fazer uma manobra para observar o que estava seguindo a aeronave e ele não viu nenhum objeto, pois esses objetos já estavam se afastando. Outros 3 pilotos que foram acionados para a perseguição, na parte superior nós temos o capitão Viriato. O capitão Viriato, ele conseguiu em 5 ocasiões travar o radar de bordo dele nesses objetos e pelo radar de bordo ele viu uma aceleração gigantesca de um desses objetos que atingiu aproximadamente Mach 15, entre 15 e 18 mil km por hora, uma velocidade que até hoje nossas aeronaves não conseguiram igualar. E além desse objeto acelerar numa velocidade muito alta, ele fez isso voando em zigue-zague. Qualquer aeronave terrestre que atinge essa velocidade, se tentar fazer uma curva fechada nessa velocidade, vai ser destruída, porque a resistência, a pressão gerada na aeronave é muito grande e coloca a aeronave em perda total. O capitão Rodolfo,
ele foi acompanhado por um objeto que se manifestou de forma inteligente à aeronave dele. Inclusive, quando ele fazia a manobra, o objeto se antecipava, colocava à frente da aeronave ou atrás da aeronave, antecipando a manobra que ele realizava. Não foi captado no radar de bordo dele, apenas nos radares de solo, e ele também não avistou nada. Embaixo, nós temos o capitão Rosenberg, que não viu e também não registrou nada em seu radar de bordo. Isso tudo teve ampla cobertura da imprensa e foi confirmado em 2 coletivas da imprensa da Força Aérea Brasileira, nos dias 21 e 23 de maio. E foi prometido, então, um relatório para 30 dias depois, e ele só saiu aproximadamente 30 anos depois. Mas o relatório em si é bastante revelador. Aqui nós temos algumas páginas de documentos sobre o caso. À esquerda, nós temos documentos brasileiros. À direita, nós temos documentos americanos, falando sobre essa noite cheia de avistamentos aqui no Brasil. Então, aqui nós temos 3 trechos interessantes do relatório final, que saiu quase 30 anos depois. Conclusões da Força Aérea Brasileira. Estes objetos registrados naquela noite variam suas velocidades da gama subsônica até supersônica, bem como mantêm-se em voo pairado, ou seja, os objetos em dado momento estavam estáticos no céu, em dado momento estavam acelerando até Mach 15. Capacidade de acelerar e desacelerar em modo brusco. Isso é uma característica bastante interessante, porque era algo praticamente instantâneo. A aceleração e desaceleração. Se fosse uma aeronave convencional nossa, por exemplo, qualquer piloto a bordo sofreria as consequências, né? Seriam consequências fatais para quem estivesse a bordo. O item 3 é o mais interessante. Conclusão da Força Aérea. Como conclusão dos fatos constantes observados em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os objetos são sólidos e refletem, de certa forma, inteligência pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação, não forçosamente tripulados. Conclusão da Força Aérea. Possivelmente exclui a possibilidade de haver algum tripulante dentro desses objetos. Alguns objetos relatados naquela noite tinham 30 metros de diâmetro ou comprimento. Outros tinham 1.500 metros de comprimento, conforme relatos. A maioria deles em torno de 100 metros. Um objeto com esse tamanho, eu presumo que obrigatoriamente deve ser tripulado. Por quem? Ainda não sabemos. Isso ocorreu em 19 de maio de 1986, numa época que não havia celulares, as pessoas praticamente não tinham câmeras a postos em casa para uma fotografia, filmadoras, etc. Não havia internet. Eu pergunto a cada um de nós aqui hoje, se esse evento se repetisse hoje, quem estaria preparado para isso? Seria um evento que seria amplamente divulgado, filmado por milhares de pessoas, seria noticiado em tempo real, as pessoas seriam alertadas pelo WhatsApp, iriam lá para fora e iriam ver toda essa manifestação. Haveria como negar a realidade desses fatos diante de um evento dessa magnitude? Nós, ufólogos interessados no tema, estudantes desses mistérios, temos a preparação para encarar esse fato. Mas e quem não tem conhecimento sobre isso? Qual seria o impacto gerado nessas pessoas? Possivelmente o impacto não seja bom. Muitos iriam se questionar as próprias crenças, sentiriam inseguranças. Então, é extremamente importante que autoridades da Força Aérea, e principalmente, eu chamo aqui Marinha e Exército, que nunca liberaram suas documentações, que façam, que forneçam essas documentações, para que a gente possa conduzir um estudo mais aprofundado sobre eventos como esse, para que a gente possa conscientizar a população, mostrar que é um fato real, que isso ocorre, que é verdadeiro, e principalmente que seja formada uma comissão, como já foi dito aqui, formada por militares, cientistas e ufólogos, para estudar isso, entender esse fenômeno e conscientizar a população, porque se eles são inteligências não humanas, não originadas em qualquer nação da Terra, um dia eles podem resolver fazer um contato.
e a gente precisa estar pronto para isso. Essa é a minha mensagem. Obrigado a todos.